Olá, meus anjos, ótima tarde para vocês. A nossa aula de hoje é sobre as classes gramaticais. Cabe ressaltar que lá no primeiro trimestre, quando nós estudamos o gênero Histórias em Quadrinhos, nós já elencamos como característica desse gênero as interjeições. Qual que é a finalidade das interjeições? Exprimir o quê? Sentimentos, emoções, né? Como, por exemplo, ué. Então, as interjeições, elas têm por finalidade sinalizar para o nosso interlocutor qual é o nosso estado, né? Nós estamos com dúvida, estamos admirados, surpresos. Então, essa classe gramatical tem essa finalidade, né? Trabalhar com as emoções e os sentimentos das pessoas, das personagens. Para começar, é importante a gente pensar no que é classe gramatical. A classe gramatical é um grupo de palavras, né? São palavras, na verdade, que se agrupam tendo em vista a sua função, a sua finalidade, o seu objetivo na língua, ok? Neste segundo trimestre, nós vamos trabalhar com 4 classes gramaticais, quais sejam substantivo, artigo, numeral e adjetivo. Os substantivos, eles têm por finalidade nomear tudo que tem uma existência, né? Tudo que nós conhecemos, tudo tem um nome. Por exemplo, se um pesquisador, se um biólogo descobre uma nova planta, né? O que ele faz primeiro? Ele a nomeia, ok? Vamos pensar no corpo humano. Tudo é nomeado, né? Pensem no nosso corpo. Quantos nomes nós poderíamos elencar, né? Na nossa face, os nossos órgãos internos, as nossas células, cabelo. Na verdade, tudo é nomeado. Então, se nós formos pensar, há um número assim infinito de substantivos, porque tudo tem um nome, né? Então, essa classe, a função dessa classe na língua é nomear, ok? Já os adjetivos, eles têm a função de caracterizar, né? Nós temos, por exemplo, um nome e esse nome é caracterizado. Por exemplo, jaleco seria um substantivo e branco um adjetivo, né? Qual é a cor do jaleco? O que o caracteriza, né? Jaleco branco. Então, o que acontece? Os adjetivos, a função dessa classe é caracterizar tudo o que existe, tá certo? Se nós formos pensar nos contos maravilhosos, por exemplo, a adjetivação ela é fundamental, né? Claro, a adjetivação é fundamental em qualquer gênero, mas eu estou trazendo para o nosso gênero de estudo, né? Neste trimestre. As personagens são caracterizadas, os espaços são caracterizados e é justamente essa caracterização que traz mais informações para o leitor, né? Quais as características daquele príncipe, daquela princesa, daquele bosque, tá? Então, a adjetivação, ela tem uma função fundamental na nossa língua. Os adjetivos, eles vão criar um clima, né? E vão também, como eu já disse, levar o leitor a compreender, né? A perceber como aquela determinada personagem é, ok?
E os substantivos também são fundamentais, né? Porque eles são peças importantes na coesão do texto. Por exemplo, quando eu cito princesa, né? A princesa, para não ficar repetindo a princesa, esse termo princesa, que é um substantivo, ele pode ser substituído por moça, por filha, ok? Então, assim, são palavras que são utilizadas, são substantivos que são utilizados naquele texto específico para evitar a repetição. Então, o substantivo, ele tem um papel fundamental na coesão do texto, ok? Há vários substantivos presentes que se referem a um que foi citado lá no início. Eles retomam, na verdade, se referem no sentido de retomarem, né, aquele termo, aquela palavra, para que não haja repetição, ok? Então, como eu disse, o substantivo é uma classe gramatical assim fundamental, essencial na coesão de um texto. E os adjetivos, né? Repito, a função é caracterizar, né? E isso ajuda muito o leitor a entender como as coisas ocorrem, como as personagens são, como os ambientes são, os espaços, né? E uma outra classe gramatical também muito importante, todas são importantes, né? Cada uma tem a sua função. São os artigos. Os artigos, eles são definidos ou indefinidos. E o uso vai depender justamente do termo que ele está introduzindo, né? Tanto no discurso oral, né, quanto no discurso escrito. Por exemplo, era uma vez, uma dá uma ideia de indeterminação, né? É um artigo indefinido. Não se sabe quando isso ocorreu, ok? Então, a finalidade do artigo é definir ou indefinir. Por exemplo, havia uma princesa que morava com a sua mãe, e aí, no decorrer da história, ela apareceu, né, sendo indefinida, uma princesa, mas no decorrer da história, ela já vai ser apresentada como a princesa conheceu uma fada. Por que que eu saio da estrutura uma e vou para a estrutura A? Uma princesa, a princesa. Porque quando eu utilizo a forma uma princesa, ela não era ainda conhecida do leitor, né? O leitor ainda não tinha informações sobre essa personagem. Então, ela é introduzida naquele texto pela primeira vez, ou seja, é um referente novo, né? Aí, como já apareceu no texto, né? Depois, quando reaparece, já vem com um artigo definido. Por quê? Porque ela já é conhecida, já é um elemento dado, já conhecido do leitor, ok? Então é fundamental nós compreendermos os usos dos artigos, tendo em vista que ser um elemento conhecido ou um elemento desconhecido, ok? Do leitor, do interlocutor, do ouvinte, né? Pode ser um texto escrito ou oral, ok? Eu vou dar um exemplo, assim, suponhamos que nós estivéssemos em sala de aula, né? As nossas aulas presenciais, e eu estivesse de costas para a porta. Aí, suponhamos que aparecesse lá a aspirante Milene querendo falar comigo, mas eu estou de costas para a porta.
vocês diriam o quê? Ah, professora, a aspirante Milene está chamando a senhora, quer falar com a senhora. Por que a aspirante Milene? Porque ela é o quê? Um referente conhecido de vocês. Então, quando os referentes, quando são conhecidos, eu utilizo o artigo definido, tá certo? Mas vamos supor que tenha chegado um aluno que vocês não conheçam, né? Eu permaneço lá de costas e aí chega um aluno. Aí vocês vão dizer o quê? Professora, há uma aluna que quer falar com a senhora. Por que uma aluna? Porque possivelmente, se vocês utilizam o artigo uma, é porque essa aluna não é conhecida de vocês, né? Ela chega à porta e quer falar comigo, eu não estou vendo e vocês me dão um toque, me avisam, me falam, ó, professora, tem uma aluna querendo falar com a senhora. E vocês fazem esse uso como falantes da língua de uma maneira super adequada. Por que vocês utilizam uma para a aluna? Porque vocês não a conhecem. E por que vocês utilizariam, né? Melhor dizendo, por exemplo, a aspirante Milene quer falar com a senhora. Porque a aspirante é um referente já conhecido de vocês. Ok? Então, observem que as classes gramaticais, elas têm uma função muito importante na língua. Elas não existem para que nós fiquemos assim naquela decoreba. Substantivo é isso, adjetivo é aquilo, artigo definido, indefinido, definido ou a, indefinido uma. Não é isso, porque senão, se nós tivermos esse olhar para as classes gramaticais, para o estudo da linguagem, não vai fazer sentido, porque vai virar o quê? Uma decoreba. O importante é que vocês percebam o uso efetivo dessas classes, tanto no discurso oral quanto no discurso escrito. Ok? Então, os artigos, eles vão servir aí, como eu mencionei nos exemplos, né, para indefinir quando o elemento é novo. Quando o elemento é novo, ele entra como indefinido. E depois, quando já é conhecido do interlocutor, ele já entra como definido, no caso, o e a, né? E nós temos também os numerais. Os numerais nós utilizamos o tempo inteiro também, né, na nossa língua, e eles são por exemplo, os numerais cardinais, né, são aqueles que indicam a quantidade. Quantos alunos há na turma 603? Né? Então, por exemplo, 25 alunos, ok? Então, é a quantificação. Já os ordinais, como o próprio nome sinaliza, eles indicam ordem, né? Por exemplo, se alguém me pergunta assim, a Beatriz está sentada em qual carteira? Aí eu digo, ela está na segunda, ou seja, indica a ordem das carteiras, né? Então, e nós temos também os fracionários, os multiplicativos, ok? E esses numerais, eles têm uma relevância muito grande também, porque, como eu disse, eles vão quantificar, eles vão ordenar, né? Dão a ideia também de multiplicação, né? De divisão e por aí vai. Então, essas 4 classes gramaticais são as classes com as quais nós vamos trabalhar neste segundo trimestre, ok? Sem perder de vista que nós, no primeiro trimestre, já estudamos as interjeições, tá certo? E eu repito, o que é relevante quando eu estudo uma classe gramatical é pensar como que essa classe, como que esse conjunto de palavras, né,
são e podem ser utilizados, ok? Repetindo, os substantivos eles nomeiam, eles servem para nomear, tá certo? E eles têm uma característica fundamental, que é ajudar na coesão textual, quando eu uso sinônimos, né, outros termos para se referir a um referente que foi citado lá no início, para que ele não seja repetido, eu uso outros, né, que possam substituí-lo. E aí nós temos, nós evitamos a repetição. Os adjetivos caracterizam, são super importantes também na construção textual, porque eles vão dar informações mais precisas, né, sobre personagens e ambientes, sobre o tempo, ok? Os artigos, eles indefinem ou definem, aí vai depender de ser um elemento não dado, não conhecido ou dado, né, já conhecido, e os numerais, né, que vão servir para quantificar, ordenar, multiplicar, fracionar e por aí vai, ok? Espero que tenha ficado claro, e qualquer dúvida quanto a estas 4 classes gramaticais, vocês perguntem lá, postem no AVA as dúvidas, ok? Ao fórum, e vocês podem fazer isso por lá. E também na semana que vem, né, vamos ter uma interação pelo Google Meet, aí também vai ficar mais fácil para vocês tirarem as dúvidas, ok? Um beijo super carinhoso e até a próxima aula.